Evangelho do dia 23 de março, sábado. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje fala sobre o filho pródigo. Essa é uma parábola muito conhecida
e que certamente toca o nosso coração e nos faz recordar de momentos que estávamos longe do nosso Pai, na lama, na escuridão, vivendo uma vida de pecados e beirando a morte espiritual e física. Digo isso porque todos vocês já devem ter lido na Bíblia que o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessa realidade, o Senhor nos convida a deixar essa vida de pecado e morte e buscar a reconciliação e o perdão. Esse Evangelho também tem que fazer brotar em nossos corações o desejo de ter mais compaixão de nossos irmãos e, através da misericórdia de Deus, aprender a acolher esses irmãos e amá-los como pede Deus, em seu mandamento maior, que é amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a parábola do filho pródigo é uma conclamação ao exercício do amor pleno e genuíno, e também é um chamado claro e concreto de arrependimento. Pois aquele que se arrepender verdadeiramente terá como prêmio o amor de Deus e uma vida nova. Meus queridos irmãos e irmãs, e veja o que diz o pai do filho pródigo ao seu outro filho no momento em que seu irmão retorna à sua casa, e ele acha injusto toda a acolhida que o seu pai estava fazendo. Ele diz: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Meus queridos, esse versículo traduz tudo o que precisávamos aprender e viver com os nossos irmãos, que é não ter a inveja que estava presente no coração do irmão, e ter o amor e a compaixão que estava no coração do Pai. E nesta lição, nunca podemos esquecer que para todo aquele que se arrepende verdadeiramente, existirá sempre um Jesus pronto para o acolher e o amar. E hoje, como você está? Você é aquele filho que precisa voltar para casa, que recebe o mal que fez ao se afastar do Pai e num alto de humildade volta e pede o perdão? Ou você precisa ser o Pai, que cheio de compaixão não se importa com o passado, não pergunta nem por onde o outro andou, mas acolhe, se alegra com o retorno de quem estava morto, mas voltou a viver? Talvez você esteja sendo o irmão invejoso, que necessita de reconhecimento do mundo, que não se alegra com a volta do irmão, porque simplesmente não entende como funciona a misericórdia do Pai. Mas nada disso importa, meu irmão e minha irmã. Hoje, Deus vem dizer que, independente de como você se encontra, o estado em que você está, Ele vai continuar te esperando. Se você precisa pedir, dar ou ainda aceitar o perdão, não importa, porque Deus vai estar disposto a te ajudar, seja qual for a sua necessidade, seja qual for tua dificuldade. Por isso, peçamos a graça de encontrar em Deus o refúgio para nossas dores, que possamos confiar que, mesmo mergulhado no pecado, no erro, somos amados acima de tudo e sempre temos para onde retornar, que é para o Pai, que nos ama com amor infinito e misericordioso. Amém. Que você tenha um dia muito abençoado e fique na graça de Deus.